Bom dia, pessoal. Bom dia, Dani. Bom dia, tudo bem? Vamos lá. Bom dia, gente. Como que vocês estão? Passaram bem a noite? Hoje é um dia especial, né? Como todos os outros dias foram, mas ele é importante porque todo mundo deve ter tomado banho para a foto. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão aqui na sala do Zoom, os que estão acompanhando pelo YouTube, os que entrarão mais tarde, né? Para participar. Antes da gente fazer a oração, né, e cantarmos o hino digno, eu gostaria de chamá-los para refletir sobre a letra desse hino, né? Porque ele fala sobre o capítulo 5 da Bíblia, né, do livro de Apocalipse, em que estaremos, né, estaremos todos reunidos. Aliás, os anciãos estão reunidos e aí todos olham e falam assim: quem é digno de abrir o livro? E somente Jesus, né? Que é digno de abrir os livros. E, e aí no capítulo 7 de Apocalipse fala da visão dos glorificados, né? E aí um dos anciãos fala assim: quem é esse povo vestido de branco? E a resposta que ele tem é assim, ó, no verso 14. São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E aí, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aí fala assim que jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, né? Olha só que legal. Por mais que passemos por situações difíceis aqui, neste mundo, nessa vida, o que está reservado e preparado para nós é além daquilo que podemos imaginar, e nós poderemos descansar em Deus. Deixa eu ver se o meu parceiro já está aqui. Hoje, um amigo meu, muito querido, um irmãozão, o Éder. Cadê o Éderzinho? Eu acho que ele. Bom dia! E aí? Éderzinho, eu tinha combinado com você que você faria uma parte da oração e eu outra, agora eu já mudei de planos. Você pode fazer oração para nós, entregando os pedidos, né? Não precisa especificá-los, só entregando a Deus, porque durante a semana nós temos o Upgrade Pray, em que as pessoas elas podem entrar e a cada dia nós estamos ali orando a Deus das 5 às 5:15 da manhã e também entregando os agradecimentos a Deus. Pode orar por nós? Com certeza. Bom dia, queridos. Vamos então orar. Vamos agora ficar em reverência. Filho amado Deus, Pai amado, nós estamos em Tua presença. Nós não somos merecedores, mas nós confiamos em Ti. Nós passamos aí uma semana maravilhosa, uma semana aí que entrega, uma semana de muita oração. E nesse momento nós estamos entregando os pedidos que foram feitos durante toda a semana aqui do Igreja em Tuas Mãos. Eu não conheço, eu não conheço os pedidos, mas o Senhor conhece o coração de cada pessoa que fez esses pedidos. E nós estamos nesse momento diante de Suas mãos. Nós não somos merecedores, mas nós confiamos na Sua graça, nós confiamos em Ti. Nós confiamos que o Senhor está no controle de tudo. Pedimos nesse momento que o Senhor nos abençoe, abençoe também o pastor Richard, para que ele possa fazer esse fechamento e que toda essa palavra que ele foi destinada para nós possamos ouvir e colocar em prática no nosso dia a dia. Não merecemos, mas confiamos em Ti, agradecemos por essa oportunidade de estar acordado logo cedo, nas primeiras horas do dia, para poder Te louvar. São bênçãos que Te peço, não que nós merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado por isso. Agora nós iremos cantar. Éderzinho, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Oração do nosso ancião jovem. Que bênção. Agora nós iremos cantar o hino digno e que você pense nesse grande momento de render louvores a Jesus, declarando que ele sim é digno de todo louvor, toda honra e glória.
justos. A eternidade ali começou. E ao entrar pelas portas do céu o verei, correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno. Cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos, cantaremos, digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno, aleluia, aleluia, aleluia. Digno, aleluia, aleluia, aleluia. Digno. Muito bem, muito bem. Essa música, ô Dani, ela, para mim, é uma música muito significativa, porque ela fala na letra que nós vamos encontrar com aqueles que já se foram, né? E hoje eu sou ancião jovem, como você citou aí, mas quem era ancião jovem aqui era meu irmãozão, o Devanil. Você acompanhou aí, uma pessoa que acompanharam aí, e eu estou ansioso para encontrar esse meu irmão lá no céu. Então, por isso que eu estou fazendo a minha parte aqui na Terra, para que acelere logo a volta de Cristo e eu poder dar um abraço apertado nesse meu irmão, nesse ancião, né? Ele passou o bastão para mim. Hoje eu estou aí no lugar dele, seguindo o seu legado. E é isso, Pastor Richard. Seja bem-vindo novamente, é contigo, que você possa usar a sua palavra, a sua voz poderosamente. Amém, amém, Éder. Bom dia, queridos, bom dia. Nosso último encontro, né? Nosso último encontro nessa semana. A gente se encontra em outras oportunidades, em nome de Jesus. E foi um prazer estar aqui com vocês essa semana, uma grande bênção para mim também. Embora ontem eu tenha sido acusado aí de ter pregado e saído correndo da sala para não ter que responder as perguntas na turma da calçada, aí na galera da calçada, mas. Ai, ai. Mas eu achei engraçado, eu fiquei rindo um bocado aí das mensagens, né? Pegou e saiu correndo, jogou a bomba e foi embora. Bom dia, queridos. Eu espero que o dia de vocês ontem tenha sido bom. Chegamos à sexta-feira, não é só nosso último dia de encontro
aqui na semana, no upgrade, mas é também o dia da preparação, né? Sábado. Nós estamos chegando no sábado, dia de grandes bênçãos, dia de coisas extraordinárias que o Senhor faz na nossa vida, assim. Então, eu acho que diante da proposta que nós fizemos para essa semana, que é o sprint, né? O sprint é a corrida, né? O último gás que o corredor dá antes da linha de chegada, nada diferente do que falar da linha de chegada, né? Afinal de contas, é o que nós esperamos, é algo que está no nosso nome, é algo que está no nosso DNA, né? Nós aguardamos a volta de Jesus. Aliás, eu fico sempre pensando assim, eu faço questão de pregar sobre a volta de Jesus, porque tem gente hoje que parece que está desacreditado, né, dessa questão da volta de Jesus. Tem gente que, Jesus vai voltar, breve, breve Jesus vai voltar. Breve? Gente do céu, minha família está pregando sobre a volta de Jesus faz muito tempo. E aí, o pessoal às vezes fica pensando, será que Jesus vai voltar mesmo? E aí, sobre isso, eu acho que a melhor frase, o melhor pensamento que eu ouvi até hoje sobre essa questão de Jesus demorar ou não demorar é justamente a que o Ivan Saraiva falou no DVD do Arautos do Rei 50 anos. Disse assim, o pessoal tá achando que Jesus não vai voltar, Jesus não vai voltar, mas ninguém espera Jesus mais do que uma vida. E tem algo mais breve comparado à eternidade do que uma vida? Breve, só uma vida. Para alguns, mais curto ainda, mas vamos supor que você supere as expectativas desse momento da história, que é entre 70 e 80 anos, e vá a 100, 110 anos. Esperou uma vida. O que são 110 anos, não é? Perto da eternidade? Nada. Então ninguém espera Jesus mais do que uma vida. Se tem alguém que está esperando, esse alguém é ele. Ele espera todas as vidas, né? Faz tempo que ele tem esperado, gerações e gerações, esperado a hora do retorno, a hora de voltar. Na minha família, isso aconteceu, uma análise que eu fiz, né, de jeito engraçado. O adventismo chegou na minha família, aqui na Paulista Oeste, lá na cidade de Dracena. Eu não sei se você conhece Dracena, mas ali foi que meu bisavô chegou, né, da Espanha, e ali ele se situou, era um católico fervoroso, ia à igreja, lia a Bíblia, e aí, um dia lendo a Bíblia, se deparou com o sábado. Se deparou com o sábado, foi até o padre, né? Padre, me explica isso aqui, padre. Por que que a gente guarda domingo e a Bíblia está falando do sábado? E aí o padre, olha, isso aí só tem que entender que a igreja, né, tem autoridade e mudou, tal, tal. Meu bisavô não ficou satisfeito, é bisavô, na verdade. E aí, lendo mais, encontrou o sábado em outras ocasiões na Bíblia e ele sempre questionava o padre acho que um dia estava assim, né? Até aqui. E aí falou pro meu bisavô assim, ó, é o seguinte, negócio de sábado aí, a gente não prega não, meu irmão. Não é aqui, a Igreja Católica não guarda o sábado, guarda domingo. Mas se o senhor quiser saber sobre o sábado, é o seguinte, o senhor desce essa rua aqui, ó, de frente com a paróquia, 2 quadras para baixo, do lado direito, tem uma igreja adventista, vai lá que eles vão te falar sobre o sábado. E meu bisavô foi. Ele foi e estudou sobre o sábado, e entendeu a palavra de Deus, estudou a Bíblia, né, como um todo, não só sobre o sábado, tomou a decisão do batismo. Então, meu bisavô já falava, breve Jesus voltará. Meu avô ainda fala, breve Jesus voltará. Né, trabalhando com a esposinha dele lá, ela é regional da ADRA, né, na Paulista Leste. Quanto trabalho em cima disso, né? Meu pai falou para mim, embora um curto espaço de tempo, falou, breve Jesus voltará. Jesus vai voltar, meu filho. Eu tô falando, breve Jesus vai voltar. Minhas filhas estão dizendo, e se ele não voltar nos próximos 10 anos, talvez os meus netos estejam dizendo. Nós temos 5 gerações falando sobre a volta de Jesus. E ele não voltou. Ele não voltou para alguns, mas ele voltou para o meu bisavô, ele voltou para o meu pai.
Porque a Bíblia diz que no próximo abrir de olhos deles, o que eles vão ver é Jesus e a volta de Jesus. E é assim que a gente espera, né? Então, por favor, não fique desesperado. Não desanime. Jesus está voltando. Eu disse essa semana, o mundo não precisa ficar pior para Jesus voltar. Nós estamos com coisas que são o pano de fundo da volta de Jesus prontas, prontas, prontas para acontecer. Volto a citar, e não é o verso, e aí já vou para o verso de hoje para a gente meditar, mas volta a ser da 2 Pedro 3, verso 9, né? Não retarda o Senhor a sua vinda, como alguns julgam demorada. Antes ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nós estamos atrasados, não é ele. Fique tranquilo. Eu queria pedir, se você poderia ler um verso para mim. Vou pedir aí a ajuda de todos os que estão de câmera aberta. Então, eu vou pedir, Cláudia, lê para mim Mateus 24:43, por favor. Deixa eu pedir aí para Dani. Lucas 12:39, Dani. Deixa eu pedir para Ana Paula, que eu não vi a Ana Paula falar nada essa semana aqui. A Ana Paula estava aqui, já acompanhei ele algumas vezes. Ana Paula, 2 Pedro 3:10. E aí, como só tem mais um verso, vou pedir aí para o Will, que é o nosso amigo de longe, embora o Will e a Josiele, né, estejam em Minas Gerais. Ê, terra boa, né, Minas Gerais. Eu tenho uma mineira em casa, duas, aliás, vocês sabem disso, né? Sou casado com uma mineira e uma das minhas filhas é mineira também, nasceu em Minas Gerais. Apocalipse 3:3. Vamos lá? E eu tô aqui, já é a segunda vez que eu vejo ela. Prazer aí de ver a Eliane. Oi, Eliane, tudo bem? Bom demais ver você, viu? A Eliane foi minha ovelha, depois o esposo se tornou meu obreiro, aí resolveu fazer teologia, hoje é um pastor e eles moram em Curitiba. Que bom ver vocês, viu? Um abraço em vocês. Moram no meu coração. O Ivan já vi outras vezes, a Eliane faz tempo que eu não vejo, mas em breve a gente se encontra, em nome de Jesus. Vamos lá então? Cláudia, lê pra gente, por favor. Mateus 24:43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Ok? Vamos juntar isso tudo, essas peças, tá? Lucas 12:39, Dani. Pronto, abriu o áudio, né? Fica mais fácil. Lucas 12:39 diz assim: Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, aí vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. É isso aí. Ana, lê pra gente 2 Pedro 3:10, por favor. Bom dia, gente. Bom dia. É, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. É isso aí. Apocalipse 3:3, Will? Lembre-se, pois, de que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Ok. Bom, 5 versos, é claro que Mateus e Lucas fazem eco um ao outro, fazem parte dos evangelhos sinóticos, né? Os evangelhos que têm a mesma visão, ou seja, têm histórias parecidas, visões parecidas. Provavelmente faltou Marcos aí falando do mesmo assunto, Marcos que foi o primeiro evangelho a ser escrito, e Lucas que não foi o último, foi João o último, mas Lucas dos sinóticos foi o último e provavelmente pesquisou aí Mateus e Marcos para escrever a história ao amigo excelentíssimo Teófilo, assim que ele se reporta a ele, né? Mas o fato é, você olha para isso e nós temos uma advertência clara aqui sobre a volta de Jesus. Certo, pastor, mas isso aí é para quem está fora da igreja, para quem não conhece, é uma advertência para o povo aí fora, nada tem a ver com a gente não, pastor. A gente
né? A gente sabe. E é verdade, eu acho que fica até difícil acreditar que essas advertências de virei como ladrão, se você não vigiar, virei como ladrão, ó, eu vou te pegar de surpresa, cuidado com isso, né? Cuidado. Então, é, ô Cláudio, eu posso falar, posso repetir rapidinho, tá? Mateus 24:43, Lucas 12:39, 2 Pedro 3:10 e Apocalipse 3:3, tá bom? Então, veja, parece que é difícil, porque, gente, a escatologia adventista, ou seja, o estudo dos últimos eventos, chega a ser previsível. Previsível. A gente tem lá uma série a maneira como nós abordamos Daniel, Apocalipse, um capítulo apocalíptico, como é o caso de Mateus 24, que fala sobre os sinais da volta de Jesus. A gente sabe de tudo isso, a gente vê essas coisas acontecendo. Talvez o que a gente ignora é uma advertênciazinha dizendo assim, olha, porque os últimos dias serão rápidos, né? Os últimos acontecimentos serão muito rápidos. E aí isso traz um certo conforto. Parece que todo adventista vive baseado numa filosofia, todo não, perdão, não posso generalizar, mas a maioria dos adventistas vive baseado numa filosofia de uma música de um grupo que nem cristão era, aliás, tem até um nome feio, tal do Demônios da Garoa. Acho a música mais conhecida Demônios da Garoa era Moro em Jaçanã. E se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, deixa eu ver aqui a boca de alguém completando. Ninguém completou? Olha, não é gafieira esse povo aqui, rapaz. Olha que beleza. O povo é crente de verdade, né? Mas vamos ver, quem sabe no chat alguém escreve aqui. Mas o fato é que diz ali, né? Só amanhã de manhã. Olha lá, o Eder Juan. Ê, Eder Juan. Sabia, Eder Juan. Eu sabia, Eder Juan. Mas a gente conversa no pessoal depois, tá? Eder Juan é lá de Araraquara, é meu regional. Depois a gente conversa, viu, Eder Juan? O lugar onde você anda frequentando aí. Mas não é difícil, na verdade, saber o resto dessa música, porque é uma música muito conhecida, né? Então, eu moro em Jaçanã e se eu perder esse trem que sai às 11 horas, só amanhã de manhã. Parece que alguns ficam esperando o último trem, é o nome dessa música, o último trem. Trem das 11, na verdade, né? Embora na música fale, se eu perder o trem das 11, amanhã de manhã tem outro, na vida espiritual não tem outro. Se você perder o último trem, perdeu. Acabou. Você está fora, literalmente, perdido. Não dá para brincar com isso. Nossa maior expectativa, nosso maior sonho deve ser a volta de Jesus. Eu sei que você, talvez, eu estou falando aqui para alguns jovens que, pastor, mas eu preciso me formar, eu queria me formar. Tudo bem. Nenhum problema de você querer se formar. Nenhum problema de você querer se casar, de querer ter filhos, de querer comprar sua casa, querer comprar seu carro. Entendeu? Nenhum problema. A grande questão é que nada disso pode estar acima da sua vontade de que Jesus volte. Uma semana antes do nosso casamento, eu perguntei para Débora, né? Débora, se Jesus aparecesse para você hoje e perguntasse assim, olha, o que que você gostaria que eu fizesse? Que eu voltasse um dia depois do seu casamento ou que eu voltasse hoje? E ela disse, eu queria que você voltasse hoje. E eu falei, que droga, mulher, que isso? Eu, um jovem adventista doido para casar, né? Jovens cristãos, eles gostariam de se casar de verdade, porque é só assim que você vai poder desfrutar da benção do relacionamento matrimonial, né? Mas o fato é que ela estava certa. Nada é mais importante, nenhum desejo deve ser maior do que a volta de Jesus para você. Nada, nada, nada. Então nós precisamos estar preparadíssimos para isso, preparadíssimos. Sabe, eu fico preocupado assim com algumas coisas e eu queria alertar vocês na palavra de Deus agora. E a última parte, tá bom? A última parte. Lá em Malaquias capítulo 4 verso 5, nós temos uma profecia. Malaquias 4 verso 5, eu peço que você. Isso aqui é o principal de hoje, tá? Aquilo ali que nós fizemos foi a entrada, esse aqui é o prato principal, ok? E a sobremesa é o gostinho na boca de esperar Jesus voltar depois dessa manhã que nós estamos. Então, olha o que diz. Malaquias 4 verso 5 fala assim, ó. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias
antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Você sabe que Malaquias estava tendo uma visão dupla aqui, né? Isso, em termos técnicos, entre os teólogos, é chamado de perspectiva profética. O profeta está tendo duas visões ao mesmo tempo. Ele olha para frente enquanto está tendo a visão e ele vê dois eventos consecutivos. O primeiro evento tem a ver aqui, e se você vai entender se você for comigo agora, a Mateus 17. Então, pula um texto aí, na verdade, um livro, perdão, e vá comigo a Mateus 17, a partir do verso 10. Então, aqui está o cumprimento do primeiro evento, ok? Cumprimento do primeiro evento. Diz assim, a partir do verso 10, nós vamos ler um pouquinho ali, tá? Até o verso 13, tá? Os discípulos lhe perguntaram, por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhes digo, veja, perspectiva profética. Quando Jesus fala, quando Jesus interpreta o que Malaquias falou lá atrás, e que é a pergunta dos discípulos sobre os mestres da lei, Jesus, ele já faz esse contraponto. Ele fala, primeiro verso está dizendo, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Ele está falando de uma coisa diferente do que ele vai falar no próximo verso. Ok? E ele diz assim, eu, porém, lhes digo, Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma também farão o filho do homem sofrer. E olha o verso 13. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Então, dois cumprimentos para essa profecia de Malaquias, capítulo 4, verso 5. O primeiro cumprimento na época de Jesus. Ele estava dizendo o seguinte: quem é o Elias da minha época? Foi João Batista. Ele preparou o caminho e o Cristo veio. É assim que João Batista foi chamado, não é? Ele que preparou o caminho, ele preparou o caminho, ele falou várias vezes, né? Eis o Cordeiro de Deus, importa que ele cresça, que eu diminua. Ele falou isso. Por quê? Essa era a função de João Batista, preparar o caminho. Tanto que ele pergunta quando está na prisão para Jesus: és tu aquele que há de vir ou devo esperar outro? E aí Jesus manda a resposta através dos discípulos. Aqui os cegos vêm, né? Os aleijados andam. É assim, esse foi o primeiro cumprimento. Só que nas palavras de Cristo existe um segundo cumprimento. Porque o grande e terrível dia do Senhor para os judeus foi a primeira vinda de Jesus, mas o grande e terrível dia do Senhor para aqueles que não aceitaram a Cristo ao longo da história é a segunda vinda de Jesus. Então, aqui temos uma profecia complexa e ao mesmo tempo clara. Agora, quem é o Elias desse último momento da história? Somos nós. É isso. Nós somos o Elias do último momento da história. Fomos nós que fomos chamados para preparar o caminho para as pessoas, não é? É, a gente prepara o caminho delas e ao mesmo tempo prepara o caminho daquele que vem se encontrar com elas. E vem se encontrar com a gente também, que é Jesus Cristo. Sabe, a grande questão aqui vou falar do primeiro cumprimento primeiro. Para aqueles que acreditam que é impossível que nós, adventistas, sejamos pegos de surpresa, como os 4 versos que nós lemos nos advertem sobre, aqui está a prova. Tinha alguém mais que estudava mais a Bíblia? Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que adventista deveria estudar muito a Bíblia. Mas, amigo, os judeus da época de Cristo, os chamados mestres da lei, estudavam muito e passaram por alto algo muito importante. Os sinais que evidenciavam, e uma profecia tão importante como Daniel 8, né? As 2.300 tardes e manhãs, e Daniel 9, que especifica muito bem o dia em que Jesus viria, aliás, o batismo de Cristo, o ungido, o príncipe. Eles simplesmente passaram por alto e foram pegos desprevenidos. Deixaram a oportunidade deles, Jesus, amigos, se os judeus, tá vendo? Nós não estaríamos aqui, é um fato, mas ou já teríamos nascido em glória. Mas pastor, o céu fala que não vai casar e nem estar em casamento. Olha, cuidado. E, inclusive, nós não teremos mais filhos para calamidade. Cuidado também. Eu não estou dizendo que sim, não estou dizendo que não, mas o fato é que não ter filho para calamidade é não ter filho em pecado.
Cuidado. Talvez teríamos nascido já na glória do céu. Mas vamos deixar esse assunto para lá, ele não é determinante, nem a Bíblia nem esgota o assunto. O fato é que Jesus poderia ter voltado na época dos judeus. Imagina se os judeus tivessem aceitado, soubessem da profecia e tivessem ciência disso tudo, e aqueles que descobriram a ciência não deixaram que a vontade de ver o Cristo, o Messias, fosse maior que o ciúme que eles tiveram da proeminência de Cristo, do quanto ele se destacou diante do povo, do quanto, né, ele foi perceptível. Ele é o líder, ele é Deus. Não, ficaram com medo de perder suas posições e decidiram crucificá-lo. Sabe, isso é interessante. Se alguns estavam desprevenidos, outros na caminhada se tornaram cientes da situação e decidiram ignorar que Jesus está voltando. Se para você a volta, a segunda vinda de Cristo, nesse exato momento da história, é impossível dizer que nós seremos pegos desprevenidos, aqui está a prova. Do mesmo jeito que os judeus da época de Cristo, não é, ignoraram, ou seja, ficaram perdidos sobre a volta de Jesus, o mesmo pode acontecer comigo e com você. Não só estar desapercebido, como os textos que nós lemos dizem que ele virá como ladrão, e se você não vigiar, vai ser pego desprevenido, mas também sobre aqueles que ignoram, querendo viver a sua vontade, querendo aproveitar um pouquinho mais esse mundo aqui. Para com isso. Mais uma vez, vou dizer para você, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim: olha, filho, os olhos não viram, ouvidos não ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. A eternidade não se compara a nada que você possa conquistar aqui nesse mundo. E no fundo, para aqueles a ignorância ou ignorar a volta de Cristo, para aqueles que sabem que ele vai voltar, ignorar a volta de Cristo, é dizer assim, é recusar algo que está intrinsecamente em nós, está dentro de nós. Eclesiastes 3:11 vai dizer, não é? Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus colocou a eternidade no coração. Se tem um espaço eterno dentro do seu coração, você tem que entender que você vai sentir falta sempre, não importa o que importa o que você conquiste aqui. Como eu disse dos anseios, né? A sua faculdade, o seu dinheiro, seu casamento, sua esposa, seus filhos, sua casa, seu carro, nada disso vai preencher um espaço eterno, porque um espaço eterno só pode ser preenchido por algo eterno ou alguém que é eterno. Esse alguém é Deus. E por mais que seja inconsciente para alguns, todos nós almejamos lá no fundo, dentro da nossa natureza, por causa dessa realidade de Deus ter colocado um espaço eterno no seu coração, todos almejamos a eternidade. O ser humano não se conforma com a morte. Por mais que você esteja confortado e ciente, por mais que você entenda o que está em 2 Tessalonicenses capítulo 4, não é? E Paulo diz assim: consolai-vos uns aos outros. Com essa promessa, por mais que você possa consolar, a morte sempre vai causar dor. Não é? Eu vi o Éder aí falando, provavelmente, eu não sei se foi isso que aconteceu, né? O irmão do Éder deve ter descansado. Meu pai descansou. Quantas pessoas eu enterrei na minha caminhada como pastor? Pessoas queridas, fazem falta para mim. Sabe, eu não sei o que que você almeja mais do que isso. Eu não sei onde estão há 47 anos com leucemia. Eu vou dizer meu sentimento para você, porque eu nunca disse, Éder, porque isso fica no nosso coração a vida toda. A saudade das pessoas que se foram. Eu não sei o que eu posso dizer para você, eu não sei como está depois de tantas advertências, mas indo para final, pros finalmente, eu já passei do nosso time das 5:30 aqui, eu queria ler uma citação para vocês de Ellen White, que está em Primeiros Escritos, mas eu não vou ler toda não, porque ela é grande. Eu vou ler só um pedacinho dela, só um dos parágrafos. E diz assim, ela fala assim, ó: vi também que muitos não compreendem o que devem ser a fim de viverem à vista do Senhor sem um sumo sacerdote no santuário. Você sabe o que é isso, né? Que ela está dizendo aqui, Jesus terminou o seu plano de expiação, né? O juízo investigativo. E agora, o que nós
ou o juízo expiatório. E agora ele sai do santuário. Então ela diz assim: eu vi também que muitos não compreendem o que vai ser viver sem esse intercessor lá. O momento em que o Espírito Santo sai da terra e Jesus sai do santuário e talvez o momento mais escuro da história do mundo. É o momento que acontece a angústia de Jacó e uma série de coisas. Mas olha o que diz aqui, olha o que ela fala. Durante o tempo da angústia, os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. Mais uma vez vou citar. Não está falando de natureza nem de pequenos erros. Está falando de rebeldia e está falando de dolo. Falando de abertamente desafio à vontade do Senhor. É isso que ela está dizendo aqui. Ela fala: vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia, lembra que eu falei para vocês? Os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Lembra que eu disse para vocês? Ela advertindo aqui, a chuva serôdia e o refrigério, né, do final da história desse mundo não vão habilitar ninguém a viver em pé diante do Senhor. Isso aconteceu antes. A chuva serôdia capacitou para a pregação do evangelho. E ela fala assim, ó, ainda, ó, quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo, haviam negligenciado a necessária preparação e, portanto, não podiam receber o refrigério que todos precisam ter para para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Eu vou continuar. Eu vou ler os outros dois parágrafos curtos. Os que recusam ser talhados pelos profetas e deixam de purificar a alma na obediência da verdade toda, e se dispõem a crer que seu estado é muito melhor do que realmente é. Olha isso aqui, gente, isso aqui é um engano pessoal. Os que, olha, e se dispõem a crer que seu estado é muito melhor do que realmente é, ou seja, tem um autoconceito sobre si, dizendo assim, não, eu tô bem, tô tranquilo, vou até o final de boa. Por favor, cuidado com isso. Ele diz assim: chegarão ao tempo em que as pragas cairão, e hão de ver então que necessitam ser talhados e lavrados para o edifício. Não haverá, porém, tempo para o fazer, e nem mediador para pleitear sua causa perante o Pai. Antes deste tempo, sairá a declaração terrivelmente solene de que quem é injusto, faça injustiça ainda, quem está sujo, suje-se ainda, quem é justo, faça justiça ainda, quem é santo, seja santificado ainda. Que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo e amor ao mundo. Última parte. E sobre toda má palavra e ação. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Lembrem todos que Deus é santo e que unicamente entes santos poderão morar em sua presença. É forte isso. É muito forte. Vou colocar a citação no grupo já já. Tá bom? Coloco ela inteira lá para vocês, mas está em Primeiros Escritos, página 71. Amigos, não resistiremos às duras provas do fim. Se não houver um reavivamento, uma reforma. Se não houver uma entrega agora. Se não houver preparo agora. Se não estivermos atentos agora aos sinais da volta de Cristo. Não existe um trem amanhã de manhã. Não tem uma segunda oportunidade. Não existe. A segunda oportunidade está diante de nós hoje. Hoje. É por isso que nós chegamos à conclusão, né, de que a palavra de Deus é certa em dizer: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Quando os últimos eventos ocorrerem, então não haverá mais tempo para preparo. Você já rejeitou tudo isso. Os últimos eventos, por sua rapidez, não deixam tempo para preparo. É o que eu disse, né? Especialistas no comportamento humano, eles falam isso. Ninguém que rejeitou algo ao longo de sua vida tomará uma decisão diferente em tempos de crise. Ninguém. E aí, para não falar de ser humano, para falar de natureza,
Alguns cientistas dizem que algumas espécies marinhas que viveram lá na parte mais profunda do mar tiveram seu nervo óptico atrofiado. E mesmo que fossem trazidos à superfície do mar, colocados de frente para o sol, não conseguiriam ver um raio de luz sequer. Onde você tem passado os seus tempos, o seu momento? Com que você tem gastado o seu tempo todos os dias? Quanto tempo você tem tido de preparo para o último período da história desse mundo? Se nós sprint, é porque a linha de chegada está bem diante de nós. Se Jesus não voltou ainda, e quem sabe ele leve 10 anos à frente, talvez alguns de nós não estejamos vivos para ver isso. O fato é que nós precisamos estar preparados. Não podemos ser surpreendidos por aquilo que é tão previsível. Jesus nos advertiu muito, muito, muito. O próprio Apocalipse diz isso. As cartas que estão descritas até o capítulo 4 de Apocalipse vão dizer assim: eis que vem isso demora, prepare-se, olha, cuidado, senão eu vou te pegar, como Apocalipse 3, eu vou te pegar desprevenido. Mas quando chega na nossa época, em Laodiceia, ele diz: eis que estou à porta e bato, ou seja, cheguei. Cheguei. É para esse tempo, para esse momento. Jesus está voltando. Não fraqueje, por favor. Se você tomou decisões, se a sua vida hoje ela tá difícil, mas você tem se mantido firme junto ao Senhor, buscado no Espírito Santo a força necessária para chegar ao final da história desse mundo, continue. Falta pouco. Falta pouco. E é por isso que eu quero orar, para que nenhum de nós pereça, para que todos cheguemos a arrependimento, para que Jesus nos encontre de pé, de cabeças erguidas, como disse lá no primeiro dia, dizendo: eis o Deus a quem aguardávamos. E para que ouçamos da sua voz: vinde benditos do meu Pai. Vamos orar. Pai querido, nós chegamos ao último dia do nosso encontro aqui na 14ª semana, ou 14ª temporada, Senhor, do Upgrade, Conexão Jovem. Nós louvamos o teu nome, Senhor, pela oportunidade de refletir sobre assuntos importantes. Não tem a ver, não é importante porque eu falei, é importante porque a tua palavra nos adverte. É importante porque o Senhor colocou diante de nós essas verdades que não devem ser ignoradas, devem ser vividas, conhecidas e praticadas. Pai, mas hoje nós nos confrontamos com algo muito complicado. Se aqueles que estudavam e viviam estudando a palavra de Deus, Senhor, na época do teu filho amado Jesus, se confundiram e quando se deram por si, estavam negando o próprio Cristo por causa dos seus interesses pessoais. Isso também pode acontecer conosco. Livra-nos disso, Senhor, por favor. Da presunção, da acomodação. Senhor, que o inimigo não consiga não só nos quebrar no meio da caminhada, tirar a nossa vida, fazer com que caiamos em pecado, desanimemos da fé, mas, Senhor, não deixe que o inimigo coloque distrações diante dos nossos olhos. Estejamos focados naquilo que mais importa. Não há nada mais doce, Senhor, diz o Apocalipse. A palavra de Deus diz: o livro que foi devorado por João, que foi dado pelo anjo, foi doce na boca. Não deve haver nada mais doce, Senhor, para nós do que a volta de Jesus Cristo. Almejemos, desejemos, vivamos à altura disso, Senhor, mais do que tudo, naquele grande dia. Que o Senhor possa reconhecer-nos como teus filhos, como servos fiéis, e conceder-nos a nós a eternidade ao teu lado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Antes de fazer o agradecimento, para que ninguém fuja, vá se preparando para a nossa foto oficial da semana. Arruma o cabelo, passa perfume e vamos lá. Pastor, muito obrigado pela semana. Foi um privilégio ter essa oportunidade de conhecê-lo antes do senhor chegar em Araraquara. Eu posso me exibir agora falando assim: olha, eu já conheço o pastor Richard, ele é meu amigão, hein? E para quem não é da APO,
tenho o privilégio de falar assim, eu conheço o pastor da PO. Pastor, que Deus te abençoe grandemente. Estaremos orando por sua vida, por seu ministério. O meu irmão é estudante de teologia, né? Então a gente começa a ver o ministério, né, pastoral com os olhos diferentes, porque muitas vezes nós olhamos e só pensamos em pedir oração para o pastor e levar problemas para o pastor resolver, né? E quando nós temos assim alguém próximo de nós, nós entendemos que existem grandes desafios, né? É difícil. E quando nós nos colocamos para servir a Deus integralmente, Satanás ele faz as suas armadilhas para tentar nos pegar no pulo, né? Então nós estaremos orando pelo Senhor, pela sua família, né? Pelo seu ministério. Agradeço também aos amigos que participaram durante essa semana, que foi grandemente abençoada. Todos estão prontos para a foto? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha só que beleza. Cadê a Thelminha? A Thelminha deve estar caminhando agora, né? A nossa participação internacional já está aqui na tela. O Alan. O pessoal vai abrindo a câmera para todos sairmos assim, sorridentes na foto. Cláudia, na hora que você vê que deu certo aí, me avisa que eu quero sair sorrindo, eu quero sair assim, ó, com a boca aberta, né? Olha lá, Dani, só sorrir e manter assim, ó, estátua. Vamos lá, pessoal. Olha, até o de Jefferson apareceu hoje. Oh, seja bem-vindo. Vamos lá, hein? Peraí que eu vou avisar vocês. Ó, 1, 2, 3 e... Foi a primeira. Mais uma. E a última. Prontinho. A Aline tá aí, gente. Olha, a Aline, eu vou avisar para vocês que depois eu vou fazer uma gambiarra na foto, tá? Vou colocar a Aline, porque ela ficou a reunião inteira tentando entrar e falando comigo. Ela via todo mundo menos o pastor. Você acredita? Eu não Nossa, consegui te ouvir, pastor. E ela ficou tentando entrar e não conseguiu depois. Nossa, que pena. Foi pessoal, cancelado para ela. eu vou fazer aqui finalizar a minha fala, né? Porque eu já tenho que o motorista já está aqui. Mas curtem, compartilhem esse vídeo lá no YouTube, envie para os seus amigos. Eu tenho um desafio para você. Envie esse vídeo com uma mensagem para um amigo que você sabe, durante a mensagem que o pastor falou, que nós precisamos ser Elias do último momento da história, seja Elias. Envie essa mensagem para um amigo querido. E para quem está no YouTube, um beijo, um abraço, até a próxima e que Deus abençoe vocês. Neste momento, é o momento da calçada, é um momento especial onde nós temos a oportunidade de abrir o nosso coração, de aproveitar que o pastor não esteve ontem para fazer as perguntas de hoje e de ontem. E reiterando, né, o desafio, envie, se você achar que essa mensagem de hoje talvez não esteja dentro do contexto de algum amigo que você deseja que volte para a igreja, que se aproxime de Deus, pegue uma música, envie para esse amigo, mande uma mensagem dos outros dias da semana também, porque em algum momento você vai encontrar a palavra. O pastor ele falou tantas coisas maravilhosas que você vai encontrar o vídeo ideal para enviar para o seu amigo. Pastor, ó, hoje sou eu e o Éder que vamos fugir. Nós apresentamos o upgrade, né? Fizemos a abertura e como nós temos nossos compromissos, o Éder já está até dirigindo. Nós vamos fugir. Então, hoje é com o senhor.
e o pastor Claudomiro, que brilhantemente respondeu as nossas dúvidas ontem, tá? Um abraço a todos, que Deus os abençoe. Até mais. Até. Cláudia, com você. Menino